que nós vamos tratar é o modelo clássico, macroeconomia clássica ou escola clássica, dependendo da referência que você utiliza, a bibliografia, cada um dá um nome diferente, né? Bom, e do que se trata isso daí? Se trata de teorias macroeconômicas. Então agora nós vamos entrar nas teorias e por isso que eu considero que é mais denso, porque você vai aprendendo algo e na medida que você vai incrementando mais variáveis, né, vai mudando os resultados, vai teorias que vão contrapor a outra, depois você vai ter elementos de várias teorias juntos num novo pensamento, então isso vai trazendo muita dificuldade para o aluno. Porém, por outro lado, uma vez que você entende bem essas teorias, principalmente essas escolas iniciais, como o modelo clássico, que nós vamos ver o modelo keynesiano, você tem capacidade e facilidade para entender as próximas escolas que vão surgindo. Tudo vai ficando mais fácil. E aí, ao final, você vai conseguir, de forma autônoma, desenvolver um pensamento crítico sobre política econômica e não ficar só simplesmente repetindo o que A ou B fala. Tá? Vai ter capacidade analítica crítica de antever, né, possíveis consequências, identificar possíveis causas, tá? Então, é um pouco denso, difícil essa parte do conteúdo, mas é muito importante para a formação sua como economista. Bom, estou gravando esse vídeo aqui de casa, então eventualmente você pode ouvir o papagaio cantando, o cachorro latindo, o gato miando, né? Tem tudo isso aqui na minha casa, tá? E as crianças, meus filhos aí gritando, batendo na porta, então se tiver os ruídos, enfim, algum imprevisto, dá um desconto aí para mim, tá? Vamos falar um pouquinho agora sobre as referências, né? As bibliografias. Isso vai ser muito importante. Eu eu gostaria de falar aqui para vocês sobre isso, para guiar os estudos. Então, coloquei como leitura obrigatória um desses dois manuais, tá? Ou o Manual dos Professores da USP ou do Richard Fromm, Macroeconomia, Teorias e Aplicações, tá bem? Em um é o capítulo 3, no outro é o 3 e 4. Então, por que esses manuais, dentre tantos outros que nós temos, consagrados internacionalmente, como o Mank, o Blanchard, eles podem ser utilizados também como apoio, mas por que esses? Porque eles estão organizados de acordo com o nosso plano de ensino e estão organizados do ponto de vista histórico. Então, eles começam o capítulo 1 e 2 tratando dos agregados macroeconômicos, as contas nacionais, e a partir de então eles começam a vir com as teorias econômicas que vão surgindo. Então, a primeira delas, o primeiro pensamento macroeconômico, que, que pode se atribuir como pensamento macroeconômico, é esse modelo clássico. Tá? Depois, no capítulo seguinte, vocês vão vir com a teoria keynesiana e assim por diante. Então, eles tratam do ponto de vista histórico, isso facilita muito para você identificar uma teoria está contrapondo a outra, complementando a outra, associar com eventos históricos, com a disciplina de HPE e economia brasileira. Então, acho que ajuda muito, de vez estudar de forma blocadinho, né? Sem essa lógica temporal, tá bem? Leitura complementar, eu indiquei dois artigos aqui. Um é do Bresser e Pereira, né? Já fui ministro da Fazenda, professor da GV, acredito eu que ainda continua lá na GV São Paulo. Está no debate econômico até hoje. É um dos teóricos também da inflação inercial no Brasil. Tá? Um artigo bem legal esse do Barbosa, bem didático, complementar a ele, só que eles avançam, né? Teoria clássica, eles vão até a teoria keynesiana, que nós vamos entrar também. Tá? Então, muito legal aí, vale a pena ler esse material. Bom, e entrando um pouquinho aqui mais na escola clássica, eu coloquei aqui para vocês os principais expoentes. Então, Adam Smith, vocês já conhecem de cor e salteado. Nossa disciplina era ligada à filosofia, à política, e ela surge como um campo autônomo a partir da publicação do livro do Adam Smith, 1776, uma investigação sobre a riqueza das nações, nunca esqueça disso. David Ricardo, vocês vão estudar em várias outras disciplinas. Say, né, pronúncia em inglês, eventualmente a maioria dos professores brasileiros se referem a esse autor como Sé, tá? Nunca parei para pensar, mas deve ser provavelmente por conta do nome em francês, deve estar relacionado a alguma pronúncia do francês, né?
não sei, mas enfim, você ouviu um professor de macroeconomia falando, é esse cara aqui, tá? E John Stuart Mill também é um importante expoente desse pensamento, né, que é um pensamento liberal em economia, ele reúne praticamente muito do que veio anterior a ele, da época dele, e vejam que todos eles são anglo-saxões, né, lá da Europa, não tem nenhum aqui americano, enfim. E vamos falar um pouquinho aqui mais desse tema. Então, por que, você deve estar se perguntando aqui primeiro, por que o nome macroeconomia? Já que esses caras são do final do século XVIII, século XIX. Pois bem, porque na verdade não existia uma escola propriamente organizada de pensamento econômico naquela época. E esse termo macroeconomia ele foi dado posteriormente pelo Keynes. Então, Keynes publicou em 1936 sua principal obra, Teoria Geral. Ali é o marco da área de macroeconomia, não existia o campo da macroeconomia até então, e ele se contrapôs ao pensamento vigente até então. Ele se referiu a esse pensamento como, a esses economistas aqui, como os economistas clássicos, na escola clássica. Então, por quê? Porque embora eles tivessem feito um monte de contribuições individualmente, do ponto de vista, quando você reúne tudo, você tem um conjunto de pensamento ali, tá? Que representava a ideia de economia da época, tá bem? Então esse nome escola clássica foi dado posteriormente para o Keynes para se referir a esses autores. É o pensamento desses autores, que é um pensamento baseado que no liberalismo econômico, de que existe uma certa lei natural na economia que não adianta você tentar se contrapor, sempre que você tenta fazer isso, vai gerar mais problemas econômicos. Para eles, o capitalismo sempre tende ao equilíbrio, e se você não está nele, é porque eventualmente existe alguma intervenção, alguma regulação que vai fazer com que essa lei natural não fique assegurada e leve a economia para esse equilíbrio, onde você tem pleno emprego dos fatores de produção, inclusive do emprego, né? Não existiria nesse ponto desemprego involuntário, ou seja, não existiria o cara que quer trabalhar e não acha emprego, tá? Na verdade, se ele não trabalha é porque ele não quer, ele está desempregado voluntariamente, né? É porque ele não quer trabalhar um salário menor, porque se ele quisesse trabalhar a um salário menor, ele ia achar um, um emprego, e esse trabalho menor está associado à produtividade dele também. Então, são economistas que dão muita ênfase ao lado da oferta. E aí você deve estar se perguntando, professor, por que não tem aí o velho Marx, que é um pouquinho depois desses caras, o Malthus, que é da época deles? Eu vi no livro de História do Pensamento Econômico, lá os economistas clássicos, e esses dois estavam contemplados lá. Sim, de fato, no livro de HPL eles estão, tá? Mas quando a gente se refere em macroeconomia aos economistas clássicos, esses dois não estão lá, porque a essência do pensamento deles se diferencia muito desses outros autores. O Marx e o Malthus, por exemplo, assim como o Keynes, eles dão ênfase ao lado da demanda. Eles acreditam que, na verdade, a economia no sistema capitalista faz parte dela, da própria dinâmica, né, do sistema capitalista, gerar crises econômicas. Então, é endógeno ao próprio sistema. Esses economistas liberais aqui não, eles acreditam que, na verdade, as crises econômicas é algum fator externo que está gerando essa crise econômica, tá bem? Normalmente, uma intervenção do Estado. Bom, não existia a macroeconomia nessa época, então não se media desemprego, inflação, PIB. Como que se via na época desses autores essas variáveis? Não se via. Para você saber como a economia estava andando, você pegava dados setoriais, produção de ferro, produção têxtil, enfim, tá? A ideia de medir os agregados macroeconômicos começa a surgir a partir da obra do Keynes, né, que surge o campo da macroeconomia, tá bem? E vocês vão ver que a teoria desses caras se fundamenta muito em aspectos microeconômicos. Nós vamos usar muito conceitos microeconômicos. Nessa videoaula e na próxima, então, a aula vai parecer muito uma aula de HPE. Depois nós vamos entrar nas aulas mais técnicas, tá bem? E aí vamos usar bastante os conceitos microeconômicos. Então, vamos lá.